Oi, galerinha, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que saudade que eu estou de vocês, sentindo muita falta, né? Por conta dessa pandemia, nós estamos afastados, nunca aconteceu isso com a gente, mas se Deus quiser, logo isso tudo vai passar e nós vamos estar tudo juntinho novamente aí na escola, né? Então, olha, para facilitar o nosso trabalho, né? A nossa comunicação, eu vou fazer esse vídeo, né? Vou fazer alguns vídeos explicando os conteúdos que estão sendo passados para vocês no PET. Depois nós vamos combinar pelo nosso grupo de WhatsApp pra gente fazer uma aula online, certo? Para nós fazermos a correção desses PETs. E aí a gente vai combinando, né, ao longo do tempo e isso vai dando certo. Então, olha, hoje os alunos do sétimo, esse vídeo é para os alunos dos sétimos anos, né, que vai ser números inteiros. Então, olha, gente, no sexto ano, vocês estudaram até o conjunto dos números naturais. Agora, no sétimo ano, vocês vão estudar o conjunto dos números inteiros. O que é o conjunto dos números inteiros? São os números que são números positivos mais os números negativos. Os números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. O que são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o infinito, certo? Então, gente, olha, agora a reta numérica, ela vai crescer para os dois lados. Ela vai ter o lado positivo e o lado negativo. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui tá o 0, certo? Então, aqui, ó, mais 1, mais 2, mais 3, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, por aí vai, certo? Olha pra vocês verem. Aqui tá crescendo para a direita. Aqui tá crescendo para a esquerda. Quanto mais longe o número positivo ele é do 0, maior ele vai ser. Quanto mais longe o número negativo ele é do 0, menor ele vai ser. Se eu estivesse na sala de aula com vocês, eu ia fazer para vocês a seguinte pergunta. O que vocês querem perder? R$1 ou R$10? A gente não quer perder nada, não é verdade? Mas acontece que, se for para escolher, a gente prefere perder 1 do que 10, né? Então, por isso que eu falo para vocês, ó, que eu acabei de falar, que quanto mais longe o número negativo for do 0, menor ele vai ser. Então, quer dizer, o que acontece? Se eu perder 10, eu vou perder mais dinheiro, né? Vai ser mais dinheiro. Eu vou gastar mais, eu vou ter que arrumar mais dinheiro para me fazer mais alguma coisa. Por que estudar os números inteiros? Por que só não ficar com os números naturais? Porque existem situações no nosso cotidiano que nós precisamos dos números inteiros, certo? Que são os números inteiros são os positivos e os negativos. Então, por exemplo, os positivos nós já temos, que são os números naturais. Bem, lembrei uma coisa que agora que eu não falei. O número positivo, ele vem ou não acompanhado do sinal. Então, por exemplo, mais 3 é a mesma coisa do que 3, certo? O número negativo, ele vem com o sinal de menos, né, de subtração antes do número, certo? Então, por exemplo, menos 3. Então, olha, o número negativo, ele não pode ser sem o sinal. Se ele for negativo, ele vem com o sinal de menos antes do número. E o positivo, ele pode vir ou não acompanhado do sinal, certo? Então, olha para vocês verem. Existem cotidianos, né, que a gente precisa desse número negativo. Por exemplo, quando a gente fala, em tal país está a temperatura de tantos graus abaixo de 0. Então, quando uma temperatura está abaixo de 0,
É porque está negativo. Quando eu falo assim, ó, o andar fica no subsolo. O que é o subsolo? É abaixo do térreo. Então, por exemplo, ó, eu costumo sempre dar esse exemplo aqui. Então, eu tenho, ó, um prédio, certo? Eu tenho um prédio. Então, aqui vai ser o térreo, certo? Aqui, o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Aqui, ó, vou ter 2 andares abaixo do térreo. Então, aqui, ó, esse térreo é o quê? É o 0. Esse daqui vai ser o mais 1, que é o primeiro andar. Esse daqui, o mais 2, que é o segundo andar. Esse daqui, o mais 3, que é o terceiro andar. Esse daqui, o menos 1. Esse daqui, o menos 2, certo? Então, nós temos, ó, mais 3, mais 2, mais 1, o 0, né? Que é o que reparte o positivo do negativo, que é o térreo, e aqui é o subsolo. Quando vocês estiverem andando na praça, aqui em Alfenas, do lado da igreja, vocês prestam atenção na hora que vocês passarem por lá, que vocês vão ver que naquele prédio que tem bem do lado, assim, que tem uma loja, né, assim, no embaixo, assim, do prédio, vocês vão ver que a garagem daquele prédio, ele afunda, assim, ó, vai de baixo, você vê que, né, que é pra baixo, assim, da rua. Então, o que quer dizer isso? Isso significa, ó, o subsolo, esses negativos abaixo do térreo. Quando eu falo acima do nível do mar, então quer dizer, o mar é o 0, certo? Aqui no caso, acima do nível do mar vão ser os números positivos. Abaixo do nível do mar vão ser os números negativos. Numa conta bancária, certo? O que é uma conta bancária? Um extrato. O que é o extrato da conta bancária? É o que acontece na conta da gente, né? Se você tira um dinheiro, se você coloca, se você faz um pagamento, né? Então, nessa conta bancária, quando vem, por exemplo, um sinalzinho negativo assim do lado do número, por exemplo, 500, aí aqui menos 500. Vamos pôr 2.000, aqui vem mais, certo? Então, por exemplo, ó, um saque de 500, um depósito de 2.000. Então, o que acontece com esse depósito? Aqui, ó, vem sempre esses sinais, certo? Então, o que quer dizer? Que eu estou tirando da minha conta 500 reais. Então, eu estou tirando, certo? Agora, o depósito de 2.000. Agora, vamos supor, foi feito um pagamento de 3.000. Então, tirou 3.000 na minha conta. Aí, aqui embaixo, vem assim, ó, saldo. Aí, olha pra vocês verem o que aconteceu. A conta fez um saque de 500, certo? Foi feito um depósito de 2.000 e foi feito um pagamento de 3.000 nessa conta. Então, por exemplo, ó, vamos supor aqui que o meu saldo, antes de ter feito esse saque de 500 reais na minha conta, era de 300 reais, certo? Então, o meu saldo positivo, um sinalzinho de mais ali. Então, olha para vocês verem. Aqui, ó, eu tinha 300, mas foi feito um saque de 500. Então, quer dizer, foi feito um saque maior do que eu tinha na minha conta. Então, eu fiquei o quê? Devendo, certo? Olha para vocês verem, ó, eu tinha 300, mas eu tirei 500. Então, eu fiquei devendo 200 reais, certo? Foi feito um depósito de 2.000. Então, quer dizer, se foi feito um depósito de 2.000, se eu estava devendo 200, então eu vou ter um saldo positivo de 1.800 reais. Correto? Concordam comigo? Eu fiz um pagamento de 3.000, mas eu só tinha positivo na minha conta
1.800. Então, quer dizer, eu estou devendo R$ 1.200. Então, o meu saldo é de 1.200 negativo. Então, o que significa isso? Que eu estou devendo. Daí a importância da gente estudar os números negativos, certo? Então, eu falei com vocês aqui vários exemplos que nós podemos citar, né? Que nós precisamos dos números negativos, porque eles fazem parte do nosso cotidiano, certo? Então, eles fazem parte do nosso cotidiano. Por isso que nós estamos estudando os números inteiros, certo? Olha, os números inteiros, eles têm crescente e decrescente. O crescente, ele vem do menor para o maior, né? O decrescente vem do maior para o menor. Lembrando que eu coloquei aqui para vocês que na reta numérica, né? Quanto mais perto o número negativo é do zero, maior ele vai ser, né? Então, por exemplo, ó, menos 1 vai ser maior que menos 10, certo? Menos 10 vai ser menor que menos 1. Lembrando que a boca do jacaré, né, o sinal de maior ou menor, que a boca do jacaré é sempre para um número maior. Então, ó, vou te comer, vou te comer, vou te comer. Sempre pro lado maior. Então, olha, agora os negativos. Mais 5 é maior que menos 3. Deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Inclusive, se eu fizer o seguinte, menos 1 é menor que 0. Porque é preferível a gente não dever nada do que a gente dever 1. Então, olha, qualquer número positivo ou o 0 é maior do que um número negativo, certo? Todo número inteiro, ele tem seu oposto. O que quer dizer isso? Para todo número positivo, existe um número negativo. E para todo número negativo, existe um número positivo, certo? Então, por exemplo, ó, se eu falar assim, ó, o oposto de menos 3 vai ser o quê? Mais 3. O oposto de mais 7 vai ser o quê? Menos 7. E por aí vai. O oposto de menos 1.000. Então, vai ser o quê? Mais 1.000. Certo? Então, para todo número positivo, existe um número negativo. E para todo número negativo, existe um número positivo. Certo? Então, isso são o quê? O oposto. O que é o oposto? Aquela coisa ao contrário, né? Então, por exemplo, está de frente, de costa, direito, esquerdo. Então, o oposto, certo? Menos 1, mais 1. Mais 2, menos 2. Mais 10, menos 10. E por aí vai, certo? Nós temos também o módulo de um número negativo, um módulo de um número inteiro. Então, por exemplo, o módulo é um número sem sinal. E o módulo é representado por duas barras. Então, por exemplo, ó, o módulo de mais 3 vai ser o quê? 3. O módulo de menos 3 vai ser o quê? 3. Certo? Então, isso que quer dizer módulo. O módulo vem representado por essas duas barrinhas, certo? Um número. E o número, ele vai estar... E o módulo do número é o número sem o sinal, né? O algarismo sem o sinal, certo? Nós temos as operações com os números inteiros, né? Igual nós temos as operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiação, nós temos com números naturais, nós também temos com números inteiros, certo? Mas no PET 1, né, que eu estou fazendo um resumão das 4 semanas do que foi dado no PET 1,
nós vimos as operações de adição e de subtração, certo? Então vamos lá, ó. Adição de números inteiros. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, mais 3 com mais 5. Eu tenho menos 3 com mais menos 5. Eu tenho menos 3 com mais 5. Eu tenho mais 3 com mais menos 5. Olha, galerinha, lembrando que quando o número é positivo, o que quer dizer nesse número? Eu estou ganhando, é meu, certo? Eu tenho para comprar aquilo. E quando o número está negativo, é porque eu vou tirar do meu orçamento. Eu tenho que pagar aquele valor para alguém, que eu estou devendo, ou que eu vou comprar alguma coisa, que eu vou ter que pagar alguma coisa, certo? Então, olha, vamos fazer o seguinte. Vocês vão aí na vendinha da escola, certo? Vou dar esse exemplo que é o melhor para vocês entenderem isso. Vocês vão aí nessa padariazinha que tem aí na esquina aí do Napoleão, certo? Então, olha para vocês verem. Vocês vão comprar um refrigerante, né? E alguma coisa para comer que dá R$5. Então, o refrigerante custa 3 e o que for lá de comer custa 5. Então, quer dizer, vocês vão ter R$8, né? A mãe de vocês vai dar R$8 para vocês comprarem o lanche lá de vocês na vendinha de frente à escola. No outro dia, vocês quiseram comprar a mesma coisa, só que a mãe não deixou o dinheiro para vocês. Mas a dona Cida, eu acho que é a dona Cida, né? Ela, a dona da vendinha, ela deixou vocês comprarem fiado. E vocês quiseram comprar a mesma coisa do que vocês compraram no primeiro dia, certo? Então, ó, vocês escolheram alguma coisa de beber de R$3 e alguma coisa de comer de R$5. Então, quer dizer, vocês vão dever 3 e vocês vão dever 5. Então, ó, vocês devem 3, vocês devem 5, então vocês vão ficar devendo quanto? 8, certo? Aí tá, tudo bem. No outro dia, vocês tinham R$5, certo? E vocês quiseram comprar uma mercadoria de 3. Então, o que acontece? Ó, se vocês dão R$5, certo? E para pagar 3, vocês vão ter 2 de troco, certo? E de quem que vai ser esse troco? Vai ser meu, porque eu que dei os R$5 para pagar. Então, eu vou ficar o quê? Positiva. Esse troco vai ser meu. Eu não vou gastar. Então, vai ser mais 2. Aqui embaixo, olha para vocês verem. Já vai ser o contrário. Eu vou querer comprar alguma coisa de R$5, certo? E vou ter só 3 para mim pagar. Entenderam? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter menos 2. Eu vou ficar negativa, porque eu vou ficar devendo lá na vendinha da escola, certo? Então, prestem atenção numa coisa. Olha para vocês verem. Quando os sinais na adição de números inteiros, quando os sinais dos dois números que estão sendo somados, ó, que são esses dois aqui de cima, olha para vocês verem, os sinais são iguais. Então, eu somo os números e conservo o sinal. Olha lá para vocês verem, ó. 3 com mais 5, 8. Como é mais 3 mais 5, mais 8. 3 com mais 5, 8. Mas como é negativo aqui, deu menos 8. Certo? Agora aqui, ó, os sinais são diferentes. Certo? Então aqui eu tenho, ó, menos 3 e mais 5. Então, quando eu tenho um número negativo e o outro positivo, eu vou subtrair e conservar o sinal do número de maior módulo, ou seja, o maior número. Então, qual é o maior número aqui? O 3 ou o 5? O
O 5. Então, eu vou colocar mais 2. Aqui eu tenho, ó, mais 3 com mais menos 5. Então, ó, um número positivo, né? E um número negativo. Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior número, do maior módulo, que é o 5. Então, menos 2. Então, galera, olha para vocês verem. Eu tenho aqui dois números com sinais iguais, eu vou somar e conservar o sinal. Dois números com sinais diferentes, eu vou fazer a subtração e conservar o sinal do número de maior módulo, ou seja, o maior número, certo? Sem sinal. Como aqui o sinal do maior número era o 5, era positivo, então ficou mais 2. Como aqui era menos 5, então ficou menos 2. A mesma coisa acontece para a subtração. É a mesma regra. Só que a subtração, nós temos que fazer o jogo de sinal desses parênteses. Porque quando os números são positivos, nós não precisamos fazer o jogo de sinal, porque conserva sempre o número, o sinal que está dentro do parênteses. Quando é subtração de números inteiros, o que eu tenho que fazer? Mais 5 com menos mais 3. Menos 5 com menos 3. Mais 5 com menos mais 3. E menos 5 com menos 3. Então, vamos lá. Olha, para mim, eu vou tirar esses, quando não tem sinal nenhum, eu conservo sempre os números com os sinais que estão dentro do parênteses, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, mais 5, porque aqui não tem sinal nenhum. Quando tem o sinal negativo, se aqui fosse mais, eu conservaria do mesmo jeito, igual eu fiz no exemplo anterior. Só que aqui é menos, então é a mesma coisa de eu falar assim, ó, o inverso de mais 3 é quanto? Menos 3. Então, olha, qual é a regra que eu falei lá para vocês? Quando eu tenho um número positivo e um número negativo, eu subtraio e conservo o sinal de maior módulo. Então, aqui vai ser o quê? Mais 2. Ó, eu vou ter menos 5. O oposto de menos 3, mais 3. Então, aqui, galera, ó, tô devendo menos 3, tô devendo menos 5, mas pago mais 3. Então, eu vou ficar devendo menos 2. Eu tenho aqui, ó, mais 5 com menos 3. Então, eu tenho... Ah, esse ficou igual. É porque aqui tinha que ser menos 5. Aqui tinha que ser menos 5. Consertei aqui. Então, ó, menos 5 com o oposto de mais 3, menos 3. Então, ó, tô devendo 5 e tô devendo 3. Então, ó, os sinais são iguais, eu vou somar os números e conservar o sinal. Então, menos 8. Eu tenho aqui, ó, menos 5 com o oposto de menos 3, mais 3. Então, eu vou ter, mas esse vai ficar igual. Aqui tem que ser mais 5, né? Aqui tem que ser mais 5. Então, ó, mais 5 com o oposto de menos 3 vai ficar mais 3. Então, ó, os dois números são positivos, têm os mesmos sinais. Então, somo os números e conservo o sinal. Então, mais 8. Certinho? Então, olha, a regra para adição e subtração de números inteiros. Se os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. Se os sinais são diferentes, eu subtraio e conservo o sinal de maior número, correto? Olha, gente, então, relembrando, quando eu estou, o que relaciona com números positivos? Quando eu estou ganhando, quando está acima de 0, o lado direito da reta numérica, o lado de cima do térreo, acima do nível do mar, isso tudo é positivo.
Quando eu não estou devendo no banco, que eu tenho um saldo, que eu tenho dinheiro para me gastar no banco, então quer dizer o quê? Que eu estou positiva. Quando que é que relaciona o número negativo? Quando eu estou devendo no banco, quando a temperatura está abaixo de zero, o lado esquerdo da reta numérica, certo? Abaixo do nível do mar, certo? Abaixo do térreo, tudo isso é número negativo, ok? Certo? Então, olha, e vale lembrar outra vez, quanto mais longe o número negativo for do zero, menor ele vai ser. E quanto mais longe o número positivo ele for do zero, maior ele vai ser, certo? Olha, galerinha, espero ter ajudado vocês, né? Nós vamos combinando, né, no WhatsApp lá pra gente ver o que nós vamos fazer para as correções. Não ficou muito profissional, porque é a primeira vez que a gente faz isso, mas eu tô me esforçando, certo? Vou procurar fazer do meu melhor daqui pra frente. Muita, mas muita saudade de vocês e muita vontade de estar na escola com vocês. Se Deus quiser, daqui um tempo isso tudo vai passar e tudo vai voltar ao normal, viu? Um beijo, qualquer coisa pode me procurar lá no WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês, tá certo? E eu vou passar um cronograma dos horários que nós vamos dar a partir da semana que vem, que vai ser as explicações, depois nós vamos ver se a gente monta uma aula online, tá bom? Um beijo, fica com Deus, qualquer coisa me chama no WhatsApp.